Beleza. Boa tarde. Nós vamos continuar a nossa aula aqui de estrutura narrativa. Nós vamos fazer a estruturação de uma narração, começando com o primeiro parágrafo, que é a formação do primeiro parágrafo, que é o parágrafo da introdução, certo? Eu lembro que eu joguei para vocês esse exercício número 4, até joguei no grupo, porque tinha gente que queria copiar, e eu falei que não precisava, que depois eu ia jogar no grupo, certo? Agora eu vou fazer a pergunta. Vocês fizeram esse exercício? Prof, eu fiz. O porquê? Eu pensei que a gente fosse fazer junto. Eu me esqueci dessa parte que era para fazer como tarefa. Eu fiz. Quem? Guilherme? Fiz. Guilherme Souza. Guilherme Souza. Esse Guilherme é fera mesmo. Só o Guilherme que fez? Quem mais? Eu ia fazer, mas eu pensei. Eu não fiz. Eu pensei que. Eu não ia fazer junto com a senhora, é por isso que eu não fiz. Eu quero saber quem fez, eu não quero saber quem não fez. Só fala assim, sim, eu fiz. Eu fiz. Só o Guilherme Carretoni que fez? O Lucas disse que fez. Você fez, Lucas Borges? Muito bem, garoto. Vamos lá. Olha, vocês lembram que a gente tem um lanche de 15 em 15 dias e vai depender dessas coisas aí, ó? Frequência, fazer tarefas. Eu sei. O professor de matemática falou. Quem é o professor? É o João, né? professor João Carlos. Então, eu estou falando também. Mesma coisa. Então, ó, quem faz a tarefa, quem é frequente nas aulas, quem faz a redação, né? E a reescrita, né? Eu faço todas as redações. Fala né. Só isso que você fala? Eu falo né, sabe por quê? Quando eu falo né, o que eu estou querendo dizer com esse né? Põe as reticências aí. Estou querendo dizer, sabe o quê? Tem gente que não está me entregando. Que tem gente que não está fazendo o que é para fazer. Bora lá, bora trabalhar. Exercício número 4. Construa o parágrafo introdutório. O que é introdutório? Introdução. Faz a introdução da história. Muito bem. Então, é o primeiro parágrafo que esse primeiro parágrafo, ele é importantíssimo. Ô, prof, eu posso começar a fazer esse agora ou você vai passar para outro exercício? Eu estou pensando ainda nesse assunto. Vamos lá. Construa o parágrafo introdutório da narração abaixo, de forma que contenha o quê, ó? O que o enunciado Construção. Tem que ter Gente, o tempo, o espaço e o personagem. tempo, espaço, que tenha construção de tempo, que tenha construção do espaço e que tenha construção das personagens. Então, eu dei o resto, né, da narração. A partir dessa narração, é que vocês têm que construir um primeiro parágrafo que esteja, como é que eu vou falar? Que esteja de acordo com o resto. Concordam comigo? Sim. Sim. Eu não posso, por exemplo, colocar nessa história aqui um parágrafo lá do coronel, por exemplo. Né? Então, olha só. Todo mundo fecha o microfone, que eu estou escutando um monte de barulho no... Não, o Matheus entrou e falou, prof. Tá. Oi, Matheus. Vamos lá. Que eu ia falar? Sim, o primeiro parágrafo, a gente colocou reticências aqui, porque cada um vai fazer um. Eu vou ler aqui a narração
E aí, a gente vai vendo isso aí, sobre esse primeiro parágrafo. Vamos lá. Ó, ele chegou no guichê da empresa de ônibus e, apressado, pediu: moço, por favor, me dá uma passagem para Anastácia, ida e volta. Prestando atenção, ó, gente, nas características, né, do texto aqui. O homem respondeu: aqui não vendemos passagem para Anastácia. O esposo virou-se à sua mulher e, com voz irritada, revelou: vamos embora daqui, Anastácia. O moço não quer vender passagem para você. Beleza. Então, como eu tenho duas pessoas que fizeram o exercício, eu vou perguntar a essas duas pessoas. Vou começar pelo Lucas Borges. Lucas, como que foi o seu primeiro parágrafo, meu filho? O que você está vendo aqui sobre o desenvolvimento, o clímax e... Professora. Oi, você fez, Matheus, esse exercício? Eu tinha esquecido. Então vai, Lucas, o que você começou para o primeiro parágrafo? Conta aí pra gente. Professora, calma aí, uma pergunta. O clima tá nesse parágrafo que já tá pronto ou tem que colocar no primeiro? Não, o clímax ele vai mais para frente, né, na narração. O primeiro parágrafo é um parágrafo de apresentação. O clímax não entra nele, certo? O que vai entrar? O que vai entrar? Desculpa o atraso, tá? Tá bom, ô Maibele, você fez esse exercício? Ó, o primeiro parágrafo, o que vai entrar? Tempo, espaço, personagens. Vamos lá. O que você pôs, Lucas Borges, como primeiro parágrafo? Eu coloquei assim: um homem estava saindo com sua mulher para chegar no ponto de ônibus, porque sua mulher, Anastácia, teria que sair para um lugar. Você esqueceu o tempo aí, então, né? Lembrou que faltou o tempo? Tá, bora lá. Guilherme, fala pra gente, vida, o que você colocou aqui de primeiro parágrafo? Pro, eu vi que tinha um erro aqui, eu tô corrigindo bem rapidão. Ok. Vamos fazer o seguinte, então? Sim. São 3h30. Eu vou dar 5 minutos, 4 minutos, para todo mundo fazer o primeiro parágrafo. Começando. Só 4? 4, vai, Tá. começando. Pode começar. Todo mundo faz o seu. Professora, é para fazer o quê? Primeiro parágrafo primeiro parágrafo desse texto aqui, que está em azul escuro. Beleza, bora lá. Pablo, você terminou, filho? Ainda não, tô corrigindo, que eu esqueci de colocar Fernando, você terminou, filho? Tô quase, peraí. Marcelo, você terminou? Ninguém quer falar comigo? Ô, Maibele, você terminou? Não, terminei, professora. Quem terminou? Quem terminou? Júlia Mariana. Quem? Ah, maravilha, garota. Júlia Mariana. Beleza, Júlia. Vamos lá. Você fala pra gente, Júlia, como foi que você fez? O seu primeiro parágrafo? Vamos lá? O professor, eu, Júlia Mariana, já terminei.
Tá. Júlia, você fala pra gente como que você fez o primeiro parágrafo? Tá, vou ler. Tá, lê pra gente aí. Beleza. Minha avó foi marcar uma passagem para Aquidauana, mas não conseguiu. O moço disse: volte amanhã. Tá. Deixa eu perguntar uma coisa. Você falou minha avó? Sim, Você falou assim, ó. Minha avó. É isso? Tá, eu quero perguntar uma coisa. Ó. sim. Vamos ver aqui no texto, ó. Ele chegou no guichê da empresa de ônibus e apressado pediu: moço, por favor, me dá uma passagem para Anastácia, ida e volta. Essa narrativa, ela está em primeira pessoa? Não. Qual é o foco narrativo? Terceira. Terceira pessoa. Então, tá. Então, quando eu começar esse texto, eu vou usar o pronome minha? Não. Por quê? Porque minha é pronome, é a primeira pessoa do pronome possessivo. Muito bem. Então, eu não posso começar com minha, porque eu preciso que seja um parágrafo que esteja em terceira pessoa. E quando a gente coloca os pronomes meu, minha, essas coisas, eu estou colocando em primeira, mas todo o texto, se você olhar aqui, ele está em terceira pessoa. Deu para entender? Deu para entender, Isabelle? Sim. Então, tem que ser todo ele em terceira pessoa, porque ele já está aqui todo em terceira, certo? Ah, certo, professora. É isso que eu ia perguntar mesmo. Tá, então bora lá. Guilherme, Eu você já terminei. terminou? Quem terminou? Eu, Pablo. Pablo, fala pra gente como ficou o seu parágrafo. No ano de 1938, na cidade de São Paulo, um homem estava indo Como é que comprar... é? Como é que é, vida? Vai. No No ano ano de... 1938 foi bem... Eu Tá bom, fui beleza, eu tô gostando. Vai. No ano de na cidade de São 1938, Paulo. na Um homem cidade de São estava Paulo. indo comprar uma passagem para Anastácia com sua mulher. Muito bem, garoto. Gostei disso. Um homem estava indo... O que você falou? No ano de 1938, na cidade de São Paulo, um homem estava indo Comprar uma passagem para Anastácia com sua mulher. comprar uma passagem para a Anastácia? Mas não tão... Para a Anastácia, mas tem certeza que você vai deixar assim o seu parágrafo? Comprar uma passagem para a Anastácia com sua mulher, é isso? Sim. Mais alguma já coisa? repetiu, Anastácia. Então, mais alguma coisa? Não, só foi isso, para falar a verdade. Deu 3 linhas só. Tá. Olha só, eu gostei muito do sua apresentação, do seu parágrafo. O primeiro parágrafo é a introdução da narração. Eu gostei que você botou, olha só, você colocou o tempo, né? O ano de 1968, maravilha. Colocou o local, né? O espaço. Sim. Colocou um personagem aqui e um outro personagem aqui. Agora, a mulher, né? Também aqui, ó. Colocou a mulher, maravilha. Tá. Só que aqui, ó. Gente, cadê o negócio aqui? O que aconteceu? Professor, Cadê meus inscritos? Ah, achei. Tá, agora que eu... Papá. Espera aí, vida. Por que que esse negócio... Agora que eu fui perceber, repetiu Anastácia.
Repetiu ali Não e é não isso. O meu não ficou tão bom, pro. É isso. Sabe o que a agora sim. Sabe o que eu estou perguntando aqui pro Pablo? É o seguinte, realmente ele estava indo comprar uma passagem para a Anastácia? Anastácia é o lugar? Não. Anastácia é o lugar? Não. Eu queria perguntar uma É uma passagem cidade. Mas olha, Pablo, eu gostei bastante, está pegando um rumo bem bacana. A gente precisava só melhorar algumas coisinhas, tá bom? Vou apagar. Pro, A gente eu não terminei percebi. o meu, mas eu acho que o meu. Eu não sei se ficou tão bom o meu. Eu acho que ficou meio ruim. Eu queria perguntar se eu poderia colocar me contou. Colocar a palavra Não. me. Não, porque o me é para mim, para a primeira pessoa. Eu não posso usar os pronomes que estão em primeira pessoa, tá bom? Tá bom, obrigada. Eu só queria saber isso. De nada, vida. Vai, Guilherme, fala o seu. Tá. Eu coloquei assim, ó. João e Anastácia eram um casal de fazendeiros e moravam longe da cidade. Certo dia, Peraí. ela recebeu um. Maravilha. Só um pouquinho. John e Anastácia, tô gostando. Eram um casal de fazendeiros. Eram um casal. Olha, se a letra ficar ruim é porque eu tô com pressa, tá? Não, mas vou Tá. fazer uma letra bonita. Eram um casal. De Gostei fazendeiros. disso. Por que você resolveu botar isso, fazendeiros? Porque ali, ó, a fala dele é típico de fazendeiro, assim. Pessoal da Uma fala roça, meio né? errada, né? Tipo, da roça. É isso, tem que prestar atenção nessas coisas. Então, esse texto é culto ou inculto? Formal ou informal? As falas deles. Não. Tipo, Tá, bora lá. John e Anastácia eram um casal de fazendeiros. Que mais? e moravam longe da cidade. Certo. E moravam longe da cidade. Certo. Certo dia, ela recebeu um. Tem um ponto aqui? Tem. Ele só tá lendo, o professor não tá escrevendo. Tá. John e Certo Anastácia dia. eram um casal de fazendeiros e moravam longe da cidade. Ponto. Certo dia, o que que tem? Ela recebeu um convite de primos que estavam em outro país. Ela recebeu um convite, muito bem. Um convite de primos? É, É isso? de Para quê? primos que estavam em outro país. Para o quê? Viajar? Para ir? Aham, o convite, estavam em outro país. Certo dia, ela recebeu um convite de primos que estavam em outro país. Ah, sim, entendi. Estavam em outro país. Certo. E aí? Aí eu coloquei ponto. Aí chega na frase dele ali de baixo. Certo. Maravilha. Vamos lá. Eu não achei Olha o meu tão bom assim. Olha. Tá. John e Olha, Anastácia eram um casal de fazendeiros que moravam longe da cidade. Certo. Certo dia, ela recebeu um convite de primos que estavam em outro país. Eu tenho espaço aqui? Sim, né, gente? Sim, sim. Ó, Sim. moravam longe da cidade. Eu tenho espaço, eu tenho local. Eu tenho tempo? Não. Não tem. Tenho sim, um tempo vago, mas eu tenho. Então, Certo? é isso que eu falei, é indefinido. Tipo, Certo dia. É um tempo vago, Certo mas eu dia, tenho. sim. É verdade, certo dia, Tá. então. É. E eu tenho as características das personagens? Sim, que eles eram fazendeiros. Muito bem. Então, olha só, muito bem. Tá. Alguém mais quer falar o seu parágrafo que fez? O meu eu já falei. Você gostou do meu parágrafo? Quem que falou eu?
Matheus Marcelo, Fogão. peraí. Eu acho. Marcelo, você está com uma dúvida, filho? Ele está levantando a mão aqui. Foi o Matheus que levantou. Foi o Matheus que levantou. Fui eu, Ah, não. tá bom. Quer ler? Fala, Matheus, você está com dúvida, filho? Não, eu fiz um parágrafo. Você quer ler o seu, vida? Quero. Então lê pra gente, vai. Seu Sérgio estava com Anastácia em seu carro, indo para o guichê de ônibus, para uma viagem de ida e volta, Rio de Janeiro para São Paulo. Certo. Muito bem. Bom, vamos lá. Alguém Prof, mais quer ler o fazer o seu último parágrafo? parágrafo? Hã? Pode fazer o último parágrafo? O último parágrafo já está feito, né? Tá aqui, ó. Professora, Na verdade. eu achei que era Ah. para copiar o parágrafo que estava aí, de azul escuro, Ah, normal. o primeiro é para a gente inventar, lembra? De acordo com o que é o resto. Tá, beleza. Gostei Vou de inventar ver. um agora. Tá, não, mas agora sim, vamos continuar a história. Ó, ele chegou no guichê da empresa de ônibus e, apressado, pediu: Moço, por favor, me dá uma passagem para Anastácia, ida e volta. Ah, o que eu acabei de ler é um discurso direto ou indireto? Direto. Muito bem. Por que que é direto? Porque é uma fala de um personagem. Muito bem, Guilherme. E o que que eu observo na fala desse personagem? As características dele, que ele é tipo do interior, né? Exatamente. Então, eu digo que a linguagem dele é culta ou inculta? Inculta. Inculta. Culta? Não, inculta, porque culta é a forma certa de escrever, de falar. Não, olha só. Muito bem. Ele é uma linguagem formal ou informal? É informal. Muito bem. Muito bem, porque a linguagem formal é a linguagem culta, é quem estudou gramática, quem sabe escrever direitinho, certo? Quem fala diferente, né? Às vezes o pessoal do interior fala diferente, ou às vezes as pessoas analfabetas que não estudaram gramática, elas têm a fala inculta ou informal, tá bom? Então vamos lá. Como é que eu sei que ele tem uma linguagem inculta? Vou ler de novo. Moço, por favor, me dá uma passagem para Anastácia, ida e volta. Desse ida e volta. E volta. Ali, ó. Volta e também. Aí, E também não vamos embora. Porta. simbora. Também. Então, mas eu estou ainda no primeiro, no primeiro discurso direto. Desculpa. De nada, vida, mas está certo, simbora está certo. Só que eu estou ainda... o meu. Tá, só um pouquinho, Isabelle. Moço, por favor, me dá uma passagem para Anastácia, ida e volta. Só tem... Aonde? Muito bem. Professora. A gente... Muito bem, ô Maibele. Muito bem, Guilherme. A gente escreve pra... Não. Não. Pra... Não. É para. Muito bem. É muito para. bem. E é Exatamente. volta. Isso. Então, assim, tenho 2 erros aqui só na primeira frase dele, né? Então, vamos lá. Vamos começar agora a 5ª questão. Quanto ao texto acima... Oi, fala, Isabelle. Você quer falar o seu, Isabelle, para mim? Pode ser. Então, fala, vida.
No ano passado, a vizinha foi viajar para o Rio e já no Não, espera. Na rodoviária, colocar rodoviária, porque ele foi viajar de ônibus, lembra? É verdade. de avião. É. É. Tira Na o avião. Isso. Vai. Na rodoviária, ela avistou um casal que iria para outro país pela primeira vez. Muito bem. Gostei de ver, mas você podia, como o casal é o foco principal, você devia dar mais dicas assim para gente do casal, entendeu? Havia um casal, né? Um casal de caipiras, você podia colocar assim, né? Chegou um casal de caipiras na rodoviária e eles dirigiram-se ao guichê da empresa de ônibus. E apressado, o homem pediu, olha só, ia ficar, né? Quando você não está errada, mas seria melhor dar mais detalhes sobre o casal, beleza? Beleza. Beleza. Professor, Maravilha. é para Sofia. Depois eu vou Não, jogar no não grupo, falar. tá, Maibele? Não precisa copiar. Tá. Olha só, quinta questão. Quanto ao texto acima, então, a gente vai manter o texto, tá bom? Tá. Quanto ao texto acima, deixa eu só... Aqui eu vou apagar e eu vou colocar aqui. Vamos fazer juntos Ô, prof, uma coisa que fique bem... por que você não faz do seu jeito agora? Então, vamos fazer juntos. Fazer como correto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ó. Era noite quando um casal de caipiras... Vou pegar a ideia da Isabelle para mim. Era noite quando um casal de caipiras chegou à rodoviária muito apressados. Pro, não é melhor colocar outra coisa no apressado? Porque ele já tem apressado também. Cadê? Onde que tem? Ah, é verdade. Muito obrigado. Muito obrigada. Eu não gosto realmente, ó. O que o Guilherme falou é muito importante. A gente não pode repetir palavras. Eu sempre escrevo em todas as redações que eu corrijo, eu sempre escrevo para vocês. E todos vocês, para todos vocês eu peço, não use palavras repetidas, use sinônimos, troque as palavras, use pronome, ou use, né, o garoto, a menina na substituição aí. Valeu. Valeu pela dica, Guilherme, porque eu nem tinha olhado aqui, mas bora lá. Ó, era noite quando um casal de caipiras chegou à rodoviária de São Paulo. Vírgula. Dirigiram-se afoitos. Obrigada, Guilherme. Tá vendo? O afoitos é aquele cara que tá esbaforido, apressado. Só que aí, você tá vendo que eu não repeti, eu coloquei um sinônimo. Fala, Marcelo. Você está com dúvida, vida? É o Matheus de novo que levantou a mão. Tá bom. Vai, Matheus. Vai, É o Matheus. Matheus.
Pergunta para a prof, filho. Júlia Mariana está com dúvida, filha? Então, bora de novo. Era noite quando um casal de caipiras chegou à rodoviária de São Paulo. Dirigiram-se afoitos ao primeiro o quê, hein, gente? Me dá um sinônimo de guichê aí. Ah, não. A primeira cabine. Cabine. É. A primeira cabine de vendas De viagens? Dirigiram-se afoitos à primeira cabine de vendas de passagem. Tem passagem aqui? Repetido. É, Sim, tem. tem, peraí. Tem, Primeira moço, cabine pode de me dar uma vendas passagem. de viagem. Pronto. Tem, pronto. Pronto. O que vocês acharam? Tem Sim, tempo? muito bom. Tem tempo? Tem Muito tempo, bom. ó. Era noite. Que noite. Tem espaço? Tem. Espaço é a mesma coisa que Sim, São cenário, tá? Paulo. São Paulo, rodoviária, cabine, né? Cabine. Tudo isso é cenário, tudo isso é espaço. Muito bem. E tem personagens? Os Tem. casais. Tem, O casal. um casal de caipiras, né? Beleza. Sim. Agora vamos lá. Faz a quinta questão aqui para mim. Não é, eu acho que é de marcar. Vamos lá. Quanto ao texto acima, assinale a alternativa correta quanto ao emprego da norma culta. Ó, a norma culta é a norma Correta. com a Formal. gramática correta, formal. Muito bem. Isso, vamos lá. Letra A. Os problemas da norma culta estão no foco narrativo? Eu vou voltar para vocês, hein? Para vocês poderem. Peraí, ele não viu, pronto? Não. Continuando, olha lá, hein? Prestando atenção, gente. Façam aí no caderno. Não é para copiar nada, porque a gente não vai perder tempo. É só para marcar qual é a letra. Se é A, B, C, D ou E, tá? E as falas... Posso falar, gente? Fecha aí. Obrigada. As falas dos personagens indicam a presença de discurso direto e indireto. C. Somente a fala do personagem mostra problema quanto ao emprego da norma culta. D. Enquanto o caipira emprega o tratamento em segunda pessoa é tu, tá, gente? Tu fizeste, tu foste, tu partiste, tu andaste, eu fui, tu foste, ele foi, eu vou, tu vais, ele vai, tá? Enquanto o caipira emprega o tratamento em segunda pessoa, tu, o moço do guichê emprega o é o tratamento, tá? O moço do guichê emprega o na terceira pessoa. E letra E, narrador e personagem têm linguagem coloquial ou informal. Vamos lá? Eu vou voltar o texto para vocês verem e poderem marcar a quinta questão, tá bom? Só um pouquinho. Eu tinha te chamado, é que eu não sabia o que era culta, mas eu me lembrei que era da forma correta. Exatamente. Ficou muito pequeno? Se eu fizer assim para ver tudo, ficou muito ruim? Não, tá bom até. Tá bom. Dá para ver? Tá ótimo. Então Tá bom. então, Sim. Alguém tem como mudar as então vamos, ó. 2 minutos para fazer essa questão. Vai. Vamos lá, agora vamos fazer o exercício. Então, olha só. Uma coisa importante. Pode abaixar a mão, Agora, pode abaixar a mão. todo mundo. Agora, todo Matheus mundo. Pugas, pode abaixar a mão. Gente, deixa a professora falar, depois vocês falam. Gente, agora fecha o microfone. Fecha o microfone. Bora lá. Olha.
O Pedro entrou, o Pedro entrou. Valeu. Então, olha só. Oi, Pedro. Desculpa, prof, filho. A professora está com a cabeça fraca. Então, olha só. Quanto ao texto acima, assinale a alternativa correta com o emprego da norma culta. Então, eu quero a norma correta, a gramática correta. Então, olha só. Então, olha só. Onde eu vou ter problemas, certo? Eu caí norma da aula. culta. Tá bom, não tem problema, só voltar, tá? Onde eu vou ter problemas? Então, olha só, vamos ler agora toda a história. Era noite quando um casal de caipiras chegou à rodoviária de São Paulo. Dirigiram-se afoitos à primeira cabine de vendas de viagem. Ele chegou no guichê da empresa de ônibus e, apressado, pediu: moço, por favor, me dá uma passagem para Anastácia, ida e volta. O homem respondeu: aqui não vendemos passagem para Anastácia. Tem problema de... Nessa segunda, discurso direto, tem problema de norma culta e inculta? Sim. Sim, Sim. onde? Pra. De novo, tá vendo? O esposo virou-se à sua mulher e, com voz irritada, revelou: vamos embora daqui, Anastácia. O moço não quer vender passagem para você. O que mais? Vamos embora. Vamos embora no... Embora Pro C. você. Vamos Você. embora daqui. O moço não quer. Não quer. Não é não, né? Não quer. Não quer. Não quer. Não é não quer. É não quer. Esse quer aqui também tá errado. Beleza? Porque tem que ser com R, né, pro? Exatamente. E Não também quer vender passagem para você. Tá. Prestando atenção agora no texto, letra A. Os problemas da norma culta estão no foco narrativo? Não. O professor vai perguntar para quem marcou qual letra? O que é foco narrativo? Tá em primeira pessoa ou em terceira? Segundo. Do personagem. Exatamente. Foco narrativo tem que ter relação com quem? O narrador. Tem relação com o narrador. Então, o problema da norma culta estão no foco narrativo? Só com o narrador? Não. Não. Narrador nem tem nada de errado, é nas falas mesmo. Foco narrativo não está no problema, não está no narrador. Então, a letra A está fora. Alguém tá com dúvida? Que a gente fez a questão 1, 2, 3 e 4. Depois eu falo. Tá, continuando. Gente, silêncio. Letra B. As falas dos personagens indicam a presença de discurso direto e indireto? Não. Gente, se é fala de personagem, qual é o discurso que vai ter? Qual é o discurso que vai ter? Direto. Então, esse indireto aqui está errado, certo? Então, esse indireto aqui está errado, certo? Desliga o microfone. Desliga o Tá dando eco. microfone. Vocês têm que fechar o microfone. Eu estou fazendo correção da questão. Vai dar muito eco. Fecha todo mundo. Tá, vamos lá. Então, a letra B também não é. Por quê? Fala de personagem é para discurso direto. Letra C. Somente a fala do personagem mostra problemas quanto ao emprego da norma culta. Sim, eu marquei essa. Deixa eu ver. Narrador e personagem têm linguagem coloquial e informal. Eu marquei assim. Eu fiquei entre a C e a E, mas por algum motivo... Eu marquei a E. Eu também marquei a E.
Só um pouquinho, ó. Eu marquei você. Como é que é Ó, Bem rápido que é assim. somente a fala do personagem mostra problemas quanto ao emprego da norma culta. Então, qual personagem que está me dando, que me dá problema de fala? Eu tenho. Vou até mudar de cor aqui. Quem está dando problema de fala? Eu tenho. Porque o vendedor falou pra Anastácia também. O vendedor deveria também, falar ele... para. O vendedor Exato. também falou errado. Então, exatamente. Então, aqui eu tenho, ó, ele. Quem é ele? É o caipira, o esposo. É, o caipira. O esposo, né? Eu tenho o moço, que também fala errado. Certo? Sim. Então, ele é o esposo, eu não vou repetir aqui. Então, olha só. Somente a fala do personagem mostra problemas quanto ao emprego da norma culta. Letra D. Enquanto o caipira emprega o tratamento, fecha o som, tem um cachorro aí. Não é aqui. Letra D. Enquanto o caipira emprega o tratamento em segunda pessoa, o moço do guichê emprega-o na terceira. Gente, Não. vamos ver, o moço caipira, ele está falando em segunda pessoa? Ele vai falar assim, ó. Moço, por favor, me dá uma passagem para Anastácia, ida e volta. Ele falou em segunda pessoa? Não. Certo, porque se fosse em segunda pessoa, no lugar aqui do me, né? Não, quer dizer, desculpa. Ele ia falar assim, ó, moço, por favor, me dê, né? Tu me des uma passagem para Anastácia, ida e volta. Do verbo dar. Peraí, eu dou, tu dás, ele dá. Das. Tu me dás. Ó, nossa, mãe. Não é na segunda pessoa, concordam? Sim, Olha concordo. só. Sim. Então, ó. Sim. Então, olha só. O moço do guichê emprega na terceira pessoa? Vamos ver o que o moço do Não. guichê fala? Aqui não vendemos passagem para Anastácia. Aqui não, nós, né? Nós não vendemos. Nós Ele empregou não na vendemos. terceira pessoa? Não. Primeira. Primeira. Então, a letra D não é, né? Essa tá fora, essa também tá fora. Vamos ver a letra E. Narrador e personagem tem linguagem coloquial ou informal. Coloquial é a mesma coisa que inculta, tá? Sim. Coloquial é igual a informal, que é igual a inculta, beleza? Então, Então, olha mas só. Beleza. Eu coloquei O narrador tem linguagem errada? Vamos procurar algum erro na Não. linguagem? Vamos procurar algum erro na linguagem do narrador? Vamos ver Sim. se nós achamos. Vou colocar aqui em amarelo de novo. Aqui, ó. Era noite quando um casal de caipiras chegou à rodoviária de São Paulo. Dirigiram-se afoitos à primeira cabine de vendas de viagens. Ele chegou no guichê da empresa de ônibus e, apressado, pediu: eu vou pular as falas, ok? O homem respondeu: pulei de novo. O esposo virou-se à sua mulher e, com voz irritada, revelou: tem erro nessa fala do narrador? Não. Não. Então não é a letra E, porque o narrador, ele não falou errado. Só os personagens. Então, olha só. Então, olha, a letra C está escrito: somente a fala dos personagens. Vou colocar um S aqui, tá, gente? Desculpe. Mostra problemas quanto ao emprego da norma culta. E aí? E qual letra? A quinta questão. Eu marquei a letra C, pronto. Letra C. Letra C. Letra C é a correta. Beleza? Beleza. Sexta questão. Beleza. Vamos lá. Analisando novamente o texto do caipira, marque a alternativa correta quanto à semântica. Gente do céu. Professora. Fala. É o Pugansky? Uhum. Fala, filho.
eu tinha saído da reunião para atender uma ligação. Qual é a resposta da 5? É a C, Matheus. C. Letra C. Isso, Ok. letra C. Tá. É, Mas, ó, Pra foco ver o na que é aula, gente. semântica. Ah, então. Boa pergunta. Era isso que eu ia perguntar mesmo para vocês. Ó, analisando novamente o texto do Caipira, marque a alternativa correta quanto à semântica. Meu Deus, professora, o que é semântica? Alguém aí sabe? Pro. Fala, não sei, Guilherme. não sei. Alguma coisa de romântico? Não. Olha, já teve tanta questão de semântica nessas provas. Nós estamos, acho que na número 35 ou 36. Em quase todas tem essa palavra de semântica. Ou uma ou outra tem. É uma sim, uma não vai ter. Que é semântica? Do que se fala o texto? Semântica é a mesma coisa que sentido. Ó, significado, tá? Ó, analisando novamente o texto do Caipira, marque a alternativa correta quanto à semântica, quanto ao sentido do texto, tá? Ou seja, eu não posso marcar nenhuma questão que vai contra o que o texto disse. Deu para entender? Sim. Sim. Então, é para marcar de acordo com o sentido. Primeira questão, letra A. Quem que tá louco, Isabelle? Vida minha, foco na aula. Esquece esse chat aí, filha. Tá? Bora lá. Letra A. Vamos focar na aula para a gente aprender mesmo. Letra A. Agora fecha o fone aí, por favor. A fala do narrador tem erro de linguagem. Ó, quanto ao semântica, quer dizer, quanto ao sentido, quanto ao contexto, quanto ao que traz o texto, beleza? Quanto ao sentido, quanto ao contexto, quanto ao que traz o texto. A fala do narrador tem erro de linguagem? Sim ou não? Não. A gente já viu que não, né? Não, a gente Do acabou de Caipira, o falar. narrador falou Não, a gente não, a senhora. É. Não, vocês também, junto comigo, nós estamos trabalhando juntos. Letra B. Os registros de fonema da linguagem do caipira mostram a impossibilidade cultural em compreender a resposta do moço do guichê. Opa! Olha só. Olha só. Letra B. Vamos prestar atenção? Eu vou ler. Alguém pode depois me explicar o que a letra B está querendo dizer? Ó, os registros de fonema. Fonema é o som, tá? Fonema é a mesma coisa que som. Então, olha só. Os registros do som da linguagem do moço caipira mostram que a impossibilidade, ou seja, a impossibilidade cultural, ou seja, ele não tem estudo suficiente. Então, olha, os registros do som da linguagem do caipira mostram que ele não entendeu a resposta do moço do guichê. O que vocês acham dessa letra? Vamos ler, vamos voltar ao texto? Precisamos voltar. Eu acho que é certo, porque ele falou assim: o moço não quer vender passagem. E ele só falou que não vendia. Então, quem é que acha que o moço caipira não compreendeu a resposta do vendedor? Eu acho que o vendedor Olha. não entendeu a coisa do... Foi o vendedor que não entendeu ou Qual é a parte? Não, foi o vendedor. O vendedor Calma lá. não entendeu. Fecha os microfones. Fecha os microfones, por favor. Ó, vamos prestar atenção. Isso é muito bom para a gente entender a semântica, né? Sentido do texto. Olha só. Ele chegou no guichê da empresa do ônibus e apressado pediu:
moço, me dá uma passagem para Anastácia, ida e volta. Tá. Gente, o homem disse, aqui não vendemos passagem para Anastácia. Quem é que não entendeu quem aqui nessa história? Nenhum dos dois se entenderam. Nenhum dos dois se entenderam, mas quem vocês acham que é o mais errado aí nessa história? Eu acho que o Eu acho que o homem não vendedor. entendeu. O homem que não entendeu o que o caipira queria. Que o caipira queria uma viagem Para sua para a mulher. Anastácia ir para um lugar, né? E ele não entendeu. Ele pensou que era para um lugar que se chama Anastácia. Vamos voltar. Vamos voltar. Olha só. Os Professora, registros. Oi. Pode falar. no final da aula eu falo. Não entendi o quê? No final da aula ele fala. Tá. Olha só, os registros de som da linguagem do caipira mostram que a impossibilidade cultural em compreender a resposta do moço de guichê. C. Silêncio, silêncio. A esposa Anastácia compreende o vendedor de passagens? D. O moço do guichê não quis vender a passagem ao caipira? E E. Não se entende a fala do caipira? Gente, tira o som. A letra Tá E. muito... Ó, você sabe que tem Para um... mim é a B. Para quem que é a B? Para mim. Para mim quem, vida? Pablo, Fernando? porque, tipo assim, Pablo, por quê? Pablo. O porquê é que ele falou que o moço não queria vender a passagem para ele, mas, na verdade, só não tinha passagem. Pelo menos para mim. Então, o Pablo marca a letra B, é isso? Quem tô mais? falando B. Beleza, tá. Vamos, quem mais? Eu acho que também é a letra B. Eu também, professora. Eu também, professor. Todo esse jeito. Eu acho que é B. Eu acho que é a letra B. Para mim é a letra B. Gente, fecha. Gente, desliga o microfone. Desliga o microfone, tá muito Professora, eco. Você sabe que eu... Hã? Muta. Mas eu não sei, filho. Tá, Bom, olha, eu mas acho que é a letra D. D, o moço do guichê não quis vender a passagem para o caipira. Tá. Quem mais? Ó, agora eu vou voltar ao texto. Eu acho que é a B. B de bola. Olha só, agora a gente vai voltar Agora a gente vai voltar ao texto. Gente, fecha o microfone, por favor. Agora a gente vai voltar ao texto para a gente entender o texto. Entender é semântica. A gente tem que compreender. Bora lá. Era noite quando um casal de caipiras chegou à rodoviária de São Paulo. Dirigiram-se afoitos à primeira cabine de vendas de viagem. Olha só, primeira coisa que eu vou vendo de cara. Eu vou para qualquer cabine de viagens? Se eu estou querendo viajar para algum lugar? Não. Eu vou para qualquer cabine de viagem ou eu tenho que olhar? Peraí, ó. Se eu, por exemplo, eu vou para Belém do Pará. Aí tem 10 cabines de viagem lá na rodoviária. Eu vou na primeira, qualquer uma? Ou eu tenho que olhar qual é a cabine? Ó, presta atenção. Ou eu tenho que falar assim, qual que é a cabine que vai para São Paulo. para Belém do Pará. Eu vou buscar a cabine número 5, está escrito assim, lá em cima, ó, Belém do Pará. Eu vou para lá, para a cabine 5, eu não vou na primeira. Não. A primeira cabine vai para São Paulo. E o que eu vou fazer na primeira cabine? Está escrito lá uma placa bem grande em cima de cada cabine. Por exemplo, na primeira cabine está escrito assim, São Paulo, São José dos Campos, São José do Rio Preto e Araguaia. Eu vou me dirigir à primeira cabine? Não. Não, só de cara aí. Só de cara, no primeiro parágrafo, o casal de caipira já errou. Então, olha só, vamos prestar atenção.
Ele chegou no guichê da empresa de ônibus e apressado pediu: moço, por favor, me dá uma passagem para Anastácia. Ida e volta. Olha só. Quando ele chega na cabine, fecha o microfone. Porque tem gente que não está conseguindo interpretar direito o texto. Fecha aí. Ó. Quando ele se dirige à cabine desse moço, ele está pedindo uma passagem para onde mesmo? Anastácia. Anastácia. Olha só, vamos prestar atenção na história para a gente não errar. Ele pediu uma passagem para Anastácia. Se ele está na frente de uma cabine, está escrito lá em cima um monte de lugar, e ele fala para o moço: moço, me vê uma passagem para Anastácia. O moço está pensando que a Anastácia é um lugar e não a esposa dele. É verdade. Então ele fala: Sim. moço, me dá uma passagem para Anastácia. Mas aí o moço vira para ele e diz: moço, aqui a gente não vende passagem para Anastácia. Anastácia, lugar. Aqui não tem passagem para esse lugar não, moço. Onde que fica Anastácia? O vendedor pode perguntar isso. Onde que fica Anastácia? Ah, fica lá em Mato Grosso do Sul. Não, moço, não é aqui não. Mato Grosso do Sul é cabine 8. O senhor está na cabine número 1, está errado. Vá para a cabine 8. Vocês estão entendendo? Natan, desliga o microfone. Sim. Estão entendendo? A burrada é de quem? Entendi, porque não poderia ser aberto. A burrada é de quem? Me fala. Vamos continuar. Ó. Aí, o cara do guichê, ele não perguntou, né, onde era a Anastácia, porque ele também não estava nem querendo saber. Ele falou assim, ó, não tem passagem para Anastácia. Ou seja, lugar, não pessoa. Deu para entender agora? O esposo, então, virou-se para sua mulher e com voz irritada disse, né? Vamos embora, Anastácia, pessoa. O moço não quer vender passagem para você. O moço não queria vender a passagem? Eu percebi agora. Não. Claro que ele não quer. sabia Ele que quer, mas ele estava na existia. cabine errada. Eu não Ele quero pensou que Anastácia era um lugar. Agora fecha aí. Vocês estão entendendo a história? Agora que eu fez- entendi porque Sim. não seria Então bêbado. fecha aí. Quem foi que fez a confusão de tudo? Foi o moço do guichê ou foi o caipira? Caipira. O caipira. Claro. Sim. Porque, olha, o moço do guichê, será que ele não queria vender a passagem? Se ele não vende, ele não ganha dinheiro. Ele não Professor, queria o Fernando vender. mandou o link. Ele Ele queria, sim, só que ele não sabia o que era Anastácia. Ele não Ele pensou que sabia. Anastácia era um lugar. E é o que eu ia pensar também. Por exemplo, eu estou dentro de uma cabine, né? Eu estou vendendo passagem. E o cara chega para mim e fala, moço, tem passagem para o Rio de Janeiro? Sim, tem. Aí eu vendo. Aí, existe Anastácia lugar? Provavelmente sim. Né? Se nós formos procurar no interior do nosso país aí, nesse Brasilzão, com certeza vai ter alguma cidade chamada Anastácia, em algum estado. Aí eu tô lá vendendo passagem, certo? Chega um cara e diz, olha, eu quero uma passagem para Anastácia. Eu vou falar assim, moço, não é aqui não. E o caipira, como ele não era muito culto, ele disse, Anastácia, minha filha, não tem passagem para você, o moço não quer vender. Você acha que o moço não queria vender? Claro que ele queria. Ele quer ganhar dinheiro. Esse é o trabalho dele. Deu para entender o texto agora? Agora que nós entendemos o texto, vamos voltar à questão número 6. Quem vai fazer são vocês, não sou eu. Oi. Professora, Fala, você que Pogan. faz essas perguntas, texto, essas coisas?
Faz. Esses exercícios, se sou eu que faço, É. sim. Só que eu vou na internet, eu pego uns exercícios e eu dou uma adaptada para vocês, porque às vezes eles são muito difíceis. Então, Pronto, professora, eu já fiz a 6. então bora lá. Ó, Também. sexta questão, vamos repetir agora que a gente entendeu tudo. Letra E. Letra A. Letra A. É para marcar a correta, certo? A fala do Certo. narrador tem erro de linguagem? Não, o narrador falou certinho. Não, o O Caipira que falou falou certo. errado. O narrador não tem erro, certo? A letra A não é. Os registros de som da linguagem do caipira mostram a impossibilidade cultural em compreender a resposta do moço do guichê? Não. 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 Olha só. Letra C. A esposa Anastácia compreende o vendedor de passagens? Não falou isso no texto. Não. Ela compreende? Ó, vamos Não. embora daqui, Não. Anastácia. Esse moço não quer vender passagem para você. A Anastácia, sabe o que ela está pensando? Ela está pensando igual o marido. O filho da mãe não quer me vender, não quer me vender passagem, O filho da mãe. não é? A Anastácia, ela compreende o vendedor? Não. Não. O vendedor está errado, gente? Não. Não. Errado é o O caipira. vendedor não está errado. Muito bem, ó, Maibele. Quem está errado é o caipira. O caipira não pode. Ó, Caipira fala errado e ainda erra. essa história é engraçada, né? Você já pensou se chega para lá e diz, ô moço, vende você tem passagem Imagina para eu que quero ser aeromoça. Então, tem que prestar atenção nessas coisas. Então, vamos lá. É. Ó, o moço do guichê não quis vender a passagem? Não. Ele Não, queria, ele porque quis ele ganhou vender. dinheiro fazendo isso. Para esse lugar. Ele queria. quis. Só que o caipira não se expressou direito, né? Ó, Eu acho que eu tô. Se Ó. tirasse esse não, até poderia ficar certo. então, letra D. Não quis vender? Não, não é a letra D, porque ele queria vender. Se fosse Foi o caipira, moço foi o do caipira guichê, que não, foi o caipira que Não não se explicou expressou bem. direito. fosse Exatamente. Se fosse Bora o moço lá. do guichê, quis vender a passagem para o caipira, aí estaria certo. Não se entende a fala do caipira? Moço, por favor, me dá uma passagem para Anastácia, ida e volta. Sim. Gente, entende ou não a fala dele? Não. E a letra, Não. e a letra B de bola, olha. Os registros, ó, não se entende a fala do caipira. A fala do caipira eu tenho duas, certo? Eu tenho a primeira, por favor, me dá uma passagem para Anastácia, ida e volta. E a A fala dele a gente entende, porque a gente entende português. Só que o que a gente não entende, ó, vamos prestar atenção. A fala dele a gente entende, porque ele falou no português, só se ele tivesse falado em outra língua. A fala a gente entende. A gente não está compreendendo o raciocínio dele, o que ele está pedindo. Ele não O que ele consegue. quis dizer. Exatamente, ele não sabe pedir. Então, olha só a pegadinha, gente. Cuidado, essa questão tá difícil. Então, bora lá. Letra B de bola. Vou repetir a letra B. Quantas a gente já eliminou? A, A, C e D. C e D. A, C e Beleza, D. maravilha. Olha só. Os registros de som da linguagem do caipira mostram a impossibilidade cultural. A impossibilidade cultural de quem? Do Do caipira. Caipira. O caipira, ele teve dificuldade em compreender a resposta do moço do guichê?
Não. Não. Não? Então, ó, Sim. vamos ler. Ó, o caipira ficou bravo e disse: vamos embora daqui, Anastácia. Esse moço não quer vender passagem para você. O caipira, ele tem dificuldade em compreender a resposta do moço do guichê? Sim. 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 Por que sim? Me expliquem. Na verdade, eu acho que não, Pro. Porque ele não entendeu Vou o que ele explicar, quis Guilherme. dizer. Passagem para ele. Tá, vamos lá. Ó, letra E, Guilherme. Não se entende a fala do caipira? Se entende sim. Letra E tá fora. Se entendeu o que ele a quis gente- dizer. A gente entende a fala dele, porque ele, por exemplo, ele não está falando espanhol, ele está falando português. A gente entende o que ele fala. A gente não compreende aonde ele quer chegar. Deu para entender isso, gente? Eu acertei. Sim. Deu para entender isso, Guilherme? E aí essa questão é pegadinha. E, na verdade, Então eu é acho que a letra E, essa professor? questão era uma questão de vestibular Não, que eu letra B, tirei quer para dizer. vocês. Agora, vamos ver. Ó, gente, vamos pensar na resposta. Se o homem, o caipira, ele entendeu o moço do guichê. Ó, vamos lá. Ó. O esposo, quer dizer, o caipira, virou-se para a mulher e disse: vamos embora daqui, Anastácia. O moço não quer vender passagem para você. Gente, o moço. Eu posso falar a minha versão? Ou se ele tiver Só um entendido? pouquinho, rapidinho, deixa a prof explicar. Fecha o som, por favor. Aqui, pro. Tô acabando. Ó, o caipira, ele ficou bravo com o moço do guichê. Era para ele ter ficado bravo com o moço do guichê? Não. Não. Não, por que não? Porque ele não falou bem. Ele queria falou vender para errado. Anastácia, só que ele entendeu que era porque Só que não era, não queria vender para Anastácia. Tipo, Um de cada vez, pessoal. Ó, então deixa eu explicar. O moço, ele sempre quer vender. O moço do guichê sempre quer vender. Por quê? Porque ele quer ganhar dinheiro e esse é o trabalho dele. Só que o moço do guichê pensou que Anastácia era um lugar. Claro, se eu estou me dirigindo a um guichê, eu tenho que falar o nome do lugar que eu quero ir. Ou me ver 2 passagens para Campo Grande. O moço vai me ver, certo? Me ver 2 passagens para Juiz de Fora. Ele vai me dar. Agora, eu chego lá e digo assim: moço, me dá uma passagem para Paulo. Hã? Para onde? Onde é Paulo? Como é que Paulo, como é que eu Paulo, posso Paulo é o nome do meu esposo. Não, Paulo é o nome do meu esposo. Aí o cara vai falar assim: para onde, moça? Tem essa passagem aqui não. Deu para entender? Então, olha só. O vendedor, ele estava certo. Ele disse: moço, aqui não tem passagem para esse lugar, chamado Anastácia. O errado foi o caipira. Exatamente. Então, olha só. O caipira, quando o moço do guichê falou assim: olha, não tem passagem para Anastácia. Então, olha só. O registro de som da linguagem do caipira mostra que ele não entendeu a resposta do moço do guichê. Certo? Por quê? Porque ele tinha uma linguagem mais inculta. Na verdade, é inculta. Ele tinha uma linguagem inculta. Então, como ele tinha uma linguagem inculta, a gente percebeu que ele ficou bravo com o moço do guichê à toa. Por que à toa? Porque o moço do guichê ele falou a verdade. Olha, eu não tenho passagem para esse lugar chamado Anastácia. E o que a gente vê é o som da linguagem do caipira mostra que ele culturalmente ele não conseguiu compreender a resposta do moço do guichê. 6ª questão, letra B. Essa questão estava difícil mesmo, hein, gente? Tchau, professor. Eu vou. Quem
agora, eu já estou terminando, já vou fechar, tá, Tchau, gente? Quem agora entendeu? Porque tchau. Eu Eu entendi. entendi, Pro. Entendeu? Porque é 4,45, por isso cal. Agora aparece todo mundo aí para mim. Pronto, o pessoal já quer sair da aula. aula. Pronto, Quem o pessoal foi? já quer sair da aula. Então, eu nem terminei quase a questão, né, Guilherme? então, O pessoal já Eu quer dei sair tchau antes. só. Quem foi que entendeu agora a história do caipira e do moço do Eu. guichê? Eu. Beleza. Deu para entender, Guilherme? Sim. Eu Sim, né? pensei Oi, que ia Matheus. fazer na cidade mesmo. É. Eu Bom, também então tá. pensei. Então tá, gente, ó. Parabéns pela aula de hoje. Tchau, Pro. Se vocês quiserem, vocês querem que jogue a questão 4 e 5 lá no grupo? Quer, Poganski? É 5 e 6. 5 E a e 4 6. também. 4, 5 e E a 6. 4 também. Quer? Não precisa, quatro. né? Então tá. Ô, Pro. Precisa. Ó, tchau, Precisa, gente. Pro. Tchau, Até Pro. quinta. Tchau pra todo mundo. Ó, Até a noite. Tchau, professor. Fica com Deus. Recado. Beijo, Pro. Amanhã é terça-feira, dia de redação. Estou esperando redação amanhã de Tchau, todo professora. mundo, hein? Professora, Eu sempre estou fazendo as redações. Isso. Tchau, gente. Beijo. eu digo sempre a tô fazendo redação, as redações, professora. Pro. Ah, Beijo. beleza, Guilherme. Trabalha aí, hein, gente. Tchau, Sim. Pro. Tchau, gabarito, Pro. Fica mandou com gabarito. Deus. Ah, Fica tchau, com tchau. Deus. Tchau. Valeu. Tá, tchau. Tchau, prof.